Amém, queridos? Bom dia a todos. Queria já convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 38. Queria mais uma vez cumprimentar os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles também que estão nos assistindo através das nossas transmissões. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aqueles que acharem, se coloquem de pé para fazermos a leitura, uma leitura breve, curta, uma história muito interessante para nós nessa manhã. Vamos ler então. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que o Senhor vos abençoe, podei vos assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, por esse privilégio que temos aqui de compartilhar a Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa visitar a cada um de nós, não visitar, Senhor, mas habitar em cada um de nós. Que em tudo o Senhor receba a graça, a glória, e que nós possamos receber a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao primeiro domingo do último mês do ano. Depois de um tempo aí, acho que a última vez que eu preguei que é o domingo foi no dia 18 de outubro, estive um pouco ocupado com o meu trabalho. Um ano certamente atípico, né? O pastor falou isso algumas vezes, né? Um ano que parecia que não terminaria. Um ano não apenas atípico, mas conturbado, estressante, cansativo, exaustivo para todo mundo. Eu acho que para o pastor talvez tenha sido mais cansativo do que um ano normal, digamos assim, devido à demanda, os desafios, as dificuldades que todos nós tivemos que reaprender muitas coisas, transformar, ressignificar muitas coisas. E acredito que se nós fizéssemos uma enquete aqui na igreja e perguntássemos aos irmãos, quem aqui gostou do ano de 2020? A grande maioria, 90%, talvez todos, né, diriam: não gostei, ninguém gostou. Não tem como alguém ter gostado do ano de 2020. Se nós fôssemos além e perguntássemos quem é que gostaria de ter vivido tudo aquilo que nós vivemos em 2020, o resultado seria certamente unânime. Para muitos, 2020 é um ano para se apagar, um ano para esquecer, um ano para se jogar fora. E como chegamos em dezembro, algo que naturalmente nós fazemos todos os finais de ano, nós começamos a sonhar, planejar, almejar, desejar, buscar aquilo que nós vamos fazer no próximo ano. São tantos planos, tantas metas, e em 2021 não é diferente. Ainda que inconscientemente nós fazemos isso,
mas basta então ligarmos as nossas TVs, assistirmos aos noticiários, lermos notícias na internet, que todos os nossos planos para o próximo ano são completamente desestimulados. Todos os nossos desejos, ou quem sabe até mesmo destruídos. O que esperar de 2021? O que esperar do próximo ano? Essa não é uma daquelas mensagens motivacionais, irmãos me conhecem, não é muito meu perfil motivá-los, não é muito meu perfil massageá-los, fazê-los se sentirem confortáveis, não é muito aquilo que eu tenho por convicção, mas essa não é uma daquelas mensagens que costumamos ouvir nos finais de ano, em muitas igrejas, quando dizem que o próximo ano vai ser diferente, o próximo ano vai ser o ano da virada na sua vida. Talvez você tenha ouvido isso em 2019, talvez você tenha ido a algum culto, ou visto na TV, algum seminário, algum pregador muito famoso da internet, dizendo, olha, 2020 vai ser o seu ano, 2020 vai ser o ano da virada, o ano do favor de Deus na sua vida. O próximo ano é sempre o próximo ano, é sempre o amanhã, é sempre o depois, e na história de hoje nós vamos aprender sobre o agora, sobre o hoje. 2020 certamente nos deu muitas lições, foi um ano de muito aprendizado, todos nós fomos afetados, direta ou indiretamente, por essa pandemia, ninguém aqui escapou ileso dela, ninguém passou desapercebido por ela, ninguém aqui pode dizer que não sofreu alterações, que não sofreu mudanças, que não sofreu transformações, tudo se desconstruiu, de um dia para o outro. Eu me lembro, na sexta-feira eu trabalhei, na segunda-feira já estava tudo fechado. Tem um amigo meu, colega meu de seminário, ele passou na prova, e aí, na semana, na ordenação dele, o governador veio com decreto e fechou tudo. Até hoje ele não foi ordenado. Pastor, conhece, foi professor do Rafael? Tudo mudou de uma hora para outra. Tanto tempo esperando algo, tanto tempo planejando, sonhando, e de uma hora para outra tudo se desfez. Tudo se desconstruiu, os planos, os sonhos, os desejos, até mesmo um emprego, o futuro. O futuro se tornou ainda mais incerto, o passado. Como muitos de nós temos amargado o passado. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse falado, se eu tivesse procurado pela última vez, eu mesmo posso dizer isso, por vezes amargo o passado, porque às vezes eu sinto que eu deveria ter passado mais tempo. Os irmãos sabem, minha avó faleceu no mês de junho, e às vezes vem um sentimento, eu deveria ter passado mais tempo com ela, deveria ter aproveitado mais da companhia dela. E às vezes eu me pergunto por que eu não visitei mais, por que eu não conversei mais. E durante esse período de pandemia, por razões óbvias, eu tive muito pouco contato físico com minha avó. E às vezes me vem esse sentimento, deveria tê-la visto mais, deveria tê-la visitado mais, falado mais com ela. A pandemia nos mostrou, queridos, como nós somos frágeis, como nós somos efêmeros, passageiros, como nós somos pequenos, como nossos sonhos, nossos planos, nossas metas, e ao que parece, muitos de nós não aprendemos absolutamente nada com esse ano de 2020. Por que não aprendemos nada? Porque eu já tenho visto, eu já tenho recebido, eu já tenho lido
falsos profetas, mais uma vez se levantando para pregar e dizer para o povo que, olha, esse vai ser o ano da virada. 2021 vai ser o ano do favor de Deus na sua vida, da bênção de Deus na sua vida. 2021 vai ser o seu ano. E o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala para nós? A Bíblia fala justamente o contrário. E a mensagem de hoje, queridos, não é sobre o ano que vem, não é sobre o amanhã, é sobre o hoje, é sobre o agora. Tiago vai dizer para nós no capítulo 4, o que é a vossa vida. Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E ele vai além, ele diz, vocês, nós, eu sou como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a vida humana. E falsos profetas se levantam para dizer que o próximo ano é o ano do favor de Deus na sua vida, o próximo ano é o seu ano, é o ano da virada, é o ano da transformação. Não é, queridos? E por isso que essa não é uma mensagem sobre o amanhã, sobre 2021, sobre o futuro. Essa é uma mensagem sobre o hoje. É uma mensagem sobre o agora. Mas também não é uma mensagem sobre o passado, sobre o ontem, ou sobre como não viver mais amargurado por aquilo que já passou. Então, voltando para o Evangelho de Lucas, no texto em que nós lemos, nós vemos a presença de 3 personagens que dão vida a essa trama: Marta, Maria e Jesus. 3 personagens certamente muito conhecidos por cada um de nós. Marta e Maria, para quem não se recorda, são as irmãs de Lázaro. Para quem não se recorda também, Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. Era alguém que tinha intimidade com Jesus. Em outros momentos marcantes, ao longo dos 4 evangelhos, nós podemos ver que era uma família próxima de Jesus. E essa passagem que lemos demonstra isso. Em uma de suas viagens missionárias, enquanto passava pela cidade da região ali da Betânia, que era uma cidade próxima à capital, a Jerusalém, aproximadamente cerca de 4 quilômetros, Jesus então decide se hospedar na casa dessa família. Tamanha era a proximidade de Jesus em relação a essa família. O Evangelho de João, no capítulo 11, onde vai narrar ali o episódio da ressurreição de Lázaro, esse amigo íntimo de Jesus, ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, diz o evangelista João que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Ele destaca isso. Jesus amava essa família. Nesse mesmo capítulo 11, quando ao chegar onde estava sepultado, agora já morto, Lázaro, um fato narrado por João, que talvez seja a maior evidência da humanidade de Cristo, ele fala que Jesus chorou. Jesus se entristeceu com a morte de Lázaro, fato esse narrado somente na morte de Lázaro. Tamanha era a intimidade que Jesus tinha com essa família, tamanha era a proximidade deles. E o outro personagem que dispensa apresentações é o próprio Cristo, o Verbo encarnado de Deus, o Cristo Senhor do tempo, Cristo Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que está acima de toda autoridade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse contexto em que Jesus seguia a viagem. O destino era incerto. Lucas não revela para nós em que momento isso aconteceu, também nós não sabemos. Aliás, muitos dos comentaristas acreditam ser uma passagem em que Lucas inseriu ali no Evangelho fora de uma ordem cronológica.
Por quê? Porque lá na frente Lucas vai dizer que Jesus ainda estava longe de Jerusalém, mas Betânia ficava próxima a Jerusalém, então acredita-se que era fora da ordem cronológica. Mas o que podemos saber com certeza acerca desse texto, queridos, é que isso de fato aconteceu. E esse evento, como já falei, foi somente narrado no Evangelho de Lucas. Chegando então à cidade de Betânia, onde havia ali uma família muito amada por Jesus, uma família extremamente acolhedora. Chegando naquela casa, a gente pode ter uma certeza de que Jesus não chegou sozinho. Por onde Jesus andava, ele não andava sozinho. Por onde ele andava, os seus discípulos o seguiam, os seus discípulos o acompanhavam por onde quer que ele fosse. Por isso, a gente pode imaginar que certamente a demanda era grande. Arrumar a casa, servir aquelas pessoas, servir os convidados, colocar a mesa. Muitas pessoas certamente aumentam a dificuldade de se receber. Quem aqui tem costume de receber visitas sabe, quanto mais pessoas, quanto mais gente, maior é o desafio de acomodar a todos, de servir a todos. E Lucas fala que enquanto Marta se dedicava a fazer os seus afazeres, se dedicava às suas demandas, Maria, por sua vez, se concentrava em ouvir Jesus. Tanto Marta como Maria eram amadas por Jesus. Ambas procuraram servi-lo e oferecer a ele o seu melhor. Ambas acreditavam ser Jesus o Messias, elas tinham essa convicção, tinham a certeza de que ele era de fato o Filho de Deus. Mas então qual é a diferença entre Marta e Maria? Talvez você não esteja conseguindo compreender muito bem o que isso tem a ver com a sua vida, com o seu dia a dia, com a nossa vida. O texto apresenta um contexto completamente compreensível para nós. É natural, ao recebermos visitas, nós queremos recebê-las bem, nós queremos tratá-las bem. Então o que nós fazemos? Nós arrumamos a casa, nós perfumamos ela, limpamos, colocamos, arrumamos a mesa, servimos ela todas bem, fazemos de tudo para que as visitas não vejam nenhuma sujeira, nenhuma bagunça, nenhuma mancha, nenhuma desorganização. E nós cantamos às vezes aqui, né? Nós arrumamos a casa, perfumamos elas, arrumamos a mesa. Nós fazemos isso. Mas o que nós nunca, ou melhor, o que nós temos dificuldade de reconhecer, que muitas das vezes nós maquiamos a realidade. E parece que queremos fazer isso tudo para Jesus também. Mostrar uma imagem distinta daquilo que é real. Nós não precisamos ser visitados por Jesus. Sabe por quê, queridos? Nós não precisamos que Jesus nos visite. Sabe por quê, queridos? Porque visita vem, passa um tempo e vai embora. Visita vem, se alimenta e vai embora. Nós precisamos que Jesus habite em nossos corações. Nós não precisamos arrumar a sala, arrumar a mesa, tirar a sujeira, não. Nós precisamos que Jesus repare a bagunça que há em nossos corações, que Ele veja a sujeira que há em nossos corações e que Ele transforme os nossos corações. Mas nós queremos maquiar a nossa realidade para Jesus.
Nós queremos arrumar para Jesus entrar e vem visitar a gente, vai ver tudo limpinho, vai ver tudo organizadinho, mas não há sujeira oculta aos olhos de Deus. Você não pode esconder o seu pecado de Deus, você não pode esconder a sujeira que há no seu coração de Deus. E é exatamente isso que acontece com Marta e Maria. Marta se preocupou com a sua imagem. Marta se preocupou com aquilo que os outros vão pensar, com o que Jesus iria pensar. Então ela se dedica integralmente ao serviço, se dedica ali em arrumar a casa, perfumar ela, arrumar a mesa, e ela se agitava de um lado para o outro. Lucas vai dizer, talvez aqueles discípulos que estavam ali com Jesus estivessem impressionados, talvez estivessem cochichando entre si: olha que mulher fantástica, como ela é dedicada, como ela é hospitaleira, como ela se esforça para nos receber bem, como ela se esforça para nos acolher. Talvez eles estivessem impressionados: olha que casa limpa, olha como não existe sujeira nesse lugar, olha como tudo é bonito, belo, perfumado. Olha que maravilha, quanta perfeição. E por vezes nós queremos nos apresentar assim para Jesus. Jesus, olha como eu sou perfeito, arrumei a casa toda, vem me visitar. Jesus, olha meu coração, como ele é limpo, olha como o meu coração é perfumado, olha como o meu coração é belo. E a gente apresenta isso para Jesus como se a gente pudesse enganá-lo, como se a gente pudesse dizer para ele que aquilo é uma realidade e ele fosse acreditar em nós. Talvez os discípulos estivessem pensando assim, agindo assim, mas ela não era capaz de enganar aquele que tudo sabe. Nós não somos capazes de enganar aquele que tudo sabe. Nós não somos capazes de enganar a Deus. Você não pode arrumar o seu coração, queridos. Você não pode limpar achando que ele não pode enxergar a sujeira que existe dentro de mim e de você. Não é como nós fazemos com a visita, quando chega na nossa casa: olha, não repara a bagunça, olha, não repara a sujeira, não repara aquela louça. Todo mundo faz isso, não faz? Você pode limpar a casa a semana inteira para receber a visita, a casa vai estar limpa, perfumada, um brinco brilhando, mas quando a visita chega, olha, não repara a bagunça. Mas quem mora sabe que tem bagunça. Quem habita no lugar sabe que tem bagunça, sabe onde tem bagunça, e Deus precisa habitar em nós, porque Ele precisa ver a bagunça que há dentro de nós. E muitas das vezes nós queremos que Jesus apenas nos visite. Só muda uma casa quem mora nela, só muda um coração quem habita nele. Enquanto Jesus estiver te visitando, seu coração não é transformado. Jesus precisa morar no seu coração. E não demorou muito então para essa realidade, a realidade de Marta vir à tona. Não demorou muito para que Marta revelasse a condição do seu coração. Quando ela chega para Jesus e fala: mestre, não te importas que eu fique a servir sozinha, não te importa que a minha irmã tenha me deixado. Nós podemos observar que há revolta no coração dela, há repreensão no coração dela, repreensão a Jesus, repreensão a Maria. Ele está dizendo: Senhor, você não se incomoda, você não está vendo que eu estou fazendo tudo aqui sozinha, fazendo tudo enquanto ela está aí sentada, sem fazer nada. Você não vai fazer nada, Senhor, você não vai mudar, você vai deixar que isso aconteça. Isso não é justo. Era isso que ela estava dizendo para Jesus. Marta estava inquieta, agitada,
Ela se agita porque o serviço tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Ela colocou o trabalho à frente no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelas suas obrigações. Sempre que o trabalho, sempre que o serviço, sempre que os nossos afazeres nos privam da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. A parte mais importante, queridos, da vida cristã é a que somente Deus vê. A sua espiritualidade, a sua fé, não é definida por aquilo que você apresenta aqui na igreja, mas sim por aquilo que você apresenta no teu quarto, aquilo que somente Deus enxerga. E Marta queria tentar justamente pelo caminho contrário. Marta está ocupada demais. Marta está ocupada com muitos serviços, mas ela acabou perdendo o foco daquilo que é prioridade, daquilo que deveria ser prioridade. E nós não somos diferentes disso. Estamos sempre ocupados demais, sempre agitados demais, sempre acelerados demais. Marta se ocupou ali servindo a Cristo e aos seus discípulos, e hoje estamos ocupados demais até mesmo para servi-lo. Nem mesmo servir a Cristo nós conseguimos mais. Vivemos agitados na correria, acelerados com tudo que nós temos que fazer, tudo que nós temos que comprar, tudo aquilo que nós temos que conseguir, ganhar, conquistar, e nos esquecemos do principal. Ou melhor, nós não queremos o principal. Essa é a verdade que nós não gostamos de ouvir. Nós não queremos estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Certamente você já deve ter ouvido uma frase muito famosa, né? Não falta tempo, falta prioridade. Marta então censura Jesus por não repreender sua irmã Maria, mas também censura Maria por não a ajudar. O problema dela não era com o fato de que Maria estava sendo alimentada por Jesus. Ela não estava dizendo, olha, eu também quero ser alimentada por Jesus, vamos trocar um pouco, cada uma ouve um pouquinho. Não, o problema dela é que Maria não estava fazendo nada, e ela estava fazendo tudo sozinha. Percebam, a prioridade dela nunca foi Jesus, a prioridade dela nunca foi ouvir Jesus, a prioridade dela nunca foi estar aos pés de Jesus. Jesus nunca foi a prioridade dela. Ela pensa que Maria estava errada, e pior, ela acredita então que Jesus estava sendo complacente, conivente com o erro da sua irmã. Marta esperava que Jesus tivesse uma atitude firme, enérgica, que advertisse Maria. Marta esperava de Jesus. Marta queria induzir Jesus a colocá-lo contra a sua irmã, para que ele brigasse com ela, para que ele a repreendesse. Porém, o que acontece foi justamente o contrário. Marta esperava que Jesus culpasse Maria por não ajudá-la, culpasse Maria por não fazer aquilo que ela fazia, mas o Senhor não a culpou por não fazer o que Marta fazia. Pelo contrário, ela culpou Marta por não fazer aquilo que Maria fazia. A ternura na resposta de Jesus, mesmo diante da repreensão, mesmo diante das palavras duras de Marta para Jesus, a ternura na resposta de Jesus. Jesus diz, Marta, Marta,
Você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas pouco é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. E que parte é essa, queridos? Maria não se esforçou em tentar impressionar Jesus, como a sua irmã Marta havia feito. Ela não se esforça em tentar arrumar a casa, ela não se esforça em tentar perfumar o ambiente e tentar agradar, não. Ela simplesmente se lança aos pés de Jesus. Por quê, queridos? Porque ela reconhece o que Marta não conseguia perceber, que na realidade não era Jesus quem precisava delas, não era Jesus quem precisava do serviço de Marta, não era Jesus quem precisava da ação das obras de Marta, não é Jesus quem precisa de nós, Ele não precisa de nós, mas nós sim é que precisamos dEle. E Maria percebeu isso. Percebeu que Jesus não precisava da casa arrumada, percebeu que Jesus não precisava da casa limpa, da mesa posta, percebeu que ela que precisava ouvir os ensinamentos de Jesus. Existem diversas aplicações que nós podemos fazer sobre o fato de Maria estar aos pés de Jesus. Mas eu queria destacar duas apenas nessa manhã. Muito mais do que simplesmente um ato físico de estar sentado aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é um ato espiritual. Estar aos pés de Jesus, em primeiro lugar, é algo que nos revela, que denota para nós uma condição de humildade. Muito mais do que humildade, revela para nós a nossa condição de humilhação. E essa é a nossa condição, e como condição nós precisamos nos colocar no nosso lugar, e o nosso lugar é de completa humilhação diante desse Deus. O nosso lugar é no chão diante de Jesus. Não há nada em nós, não existe nada em nós que possa nos credenciar, não existe nada em nós que nos dê o direito de sentarmos ao lado de Jesus, de estarmos no mesmo nível de Jesus. Por mais que nós tentemos arrumar a casa, arrumar a mesa, seu melhor corte de cabelo, sua melhor maquiagem, tudo isso é visto como trapos de imundície diante desse Deus Santo. Porque o que corrompe o homem não é aquilo que vem de fora, mas é aquilo que vem de dentro. Não adianta sua melhor roupa, seu melhor corte de cabelo, porque em nossos corações existem pecados. Existe pecado dentro de nós. Tudo isso é visto como trapos de imundície diante da santidade e da beleza desse Deus, e por isso o nosso lugar é no chão, humilhados, humildemente diante desse Deus. Mas mais do que estar aos pés de Jesus, Lucas fala que Maria ouvia os seus ensinamentos. Muito mais do que um simples fato histórico narrado por Lucas, há um significado e outra aplicação que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Estar aos pés de Jesus revela para nós, denota para nós autoridade. Estar aos pés de Jesus, isso quer dizer que os ensinamentos de Jesus têm autoridade. Por quê? Porque Ele é verdade. A palavra de Jesus, o Deus encarnado, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Cristo. Cristo é a verdade. E Maria escolheu a melhor parte. Quando Maria se prostra aos pés de Jesus
e ouve os seus ensinamentos. O Evangelho está dizendo para nós que ela estava se colocando debaixo da autoridade da palavra de Deus. Quando ela ouve os seus ensinamentos, ela está se colocando debaixo da autoridade de Jesus. Ela está se colocando debaixo da servidão da palavra. Ela está se colocando debaixo do cumprimento da palavra, e essa é a melhor parte. Essa é a parte necessária, essa é a parte importante, nos colocarmos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E muitos de nós temos agido como Martas, agitados, inquietos, completamente dominados pelos afazeres, completamente dominados pelos nossos sentimentos de querermos mostrar uma imagem distinta daquilo que é real. Famílias muitas das vezes destruídas, casamentos, lares destruídos, corações destruídos, mas que aparentam uma imagem distinta daquilo que é real. Buscamos com os nossos afazeres a nossa autossatisfação, o nosso autoprazer, trabalhamos muito para termos mais, cada vez mais, sempre mais, para que todos vejam aquilo que nós temos, para que todos vejam aquilo que nós fazemos, para que todos se admirem conosco, para que todos olhem para nós, assim como aquelas pessoas olharam para Marta e digam: olha como é bonito, olha como é perfeito, olha como é belo. Nós desejamos isso. E não pensem que você, que eu somos diferentes disso, porque não somos, porque foi isso que Marta buscou e é isso que os nossos corações buscam também. No início eu falei que essa mensagem não era sobre o futuro, não era uma mensagem para o próximo ano. Eu não acredito nisso, de que o próximo ano vai ser o ano da sua virada, vai ser o ano do favor de Deus na sua vida. Não, queridos. Por quê? Porque Deus não precisa mudar o ano para mudar a vida de ninguém. Deus não precisa mudar as circunstâncias para mudar a vida de ninguém. Deus não precisa cessar uma pandemia para mudar a vida de ninguém. Deus não precisa de absolutamente nada para mudar a vida de ninguém. Deus pode mudar hoje. Deus muda agora. Essa mensagem, então, queridos, é uma mensagem de hoje, para dizer para você: escolha a melhor parte hoje. Escolha a melhor parte agora. Escolha estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não espere amanhã, queridos, não espere o ano que vem, não espere você conseguir aquela promoção que você tanto sonha, aquele emprego, aquele carro, aquela casa. Nada disso é necessário, nada disso importa. Não espere mais, não perca mais tempo com os seus afazeres, com suas ocupações, mas escolha a melhor parte agora. A pandemia nos mostrou que o amanhã é incerto. Quantas pessoas saíram de casa para trabalhar e quando voltaram já não tiveram mais os seus familiares, entes queridos. Tem uma colega de trabalho minha, ela foi internada na segunda-feira com Covid. Graças a Deus ela se recuperou. Na quarta-feira ela teve alta, mas entre a segunda e quarta, o esposo dela na terça-feira também deu entrada no hospital por Covid e ele não retornou para casa. Olha como a nossa vida é frágil.
E muitas das vezes a gente deixa para escolher a melhor parte amanhã. A gente deixa para depois. Não, porque o ano que vem eu vou fazer diferente. Porque amanhã é aquela história da dieta que a gente sempre começa na segunda-feira. Não, porque final de semana, né? Não dá, né? Aí vem segunda-feira. Não, vou deixar para outra segunda-feira. Aí deixa para outra segunda-feira. A gente sempre deixa para amanhã. A pandemia nos mostrou que não existe nada certo, queridos. Não existe nada definido, não existe nada planejado pelo homem que não acontece senão pela permissão de Deus. E nos mostrou como nós somos frágeis. Nações inteiras têm sido devastadas. A perseguição ao Evangelho tem se expandido nesse tempo. Os falsos profetas têm se levantado, e nós aqui parados esperando, deixando para amanhã, deixando para depois, deixando para o próximo ano. Não espere mais, queridos, não percam mais tempo, amanhã pode ser tarde demais. Escolha a melhor parte hoje, porque como disse Jesus, no final do versículo 32, Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Coronavírus tirou tudo de muita gente, mas estar com Cristo, queridos, isso ninguém pode lhe tirar. Que aquele que foi comprado na cruz, com o sangue de Cristo, isso ninguém pode roubar dele, é propriedade dele, aquilo que é dele ninguém tira, aquilo que é dele ninguém toma, a comunhão com ele, isso ninguém pode te tirar. A salvação conferida naquela cruz, por meio do seu sacrifício, isso ninguém pode roubar de você, isso ninguém pode roubar de mim, nem mesmo o coronavírus, nem mesmo o desemprego, nem mesmo o caos, nada pode nos separar daquele que nos comprou, daquele que entregou a sua vida por mim e por você, daquele que morreu em nosso lugar. Nada pode nos separar de Deus. Nós pertencemos a Ele, e se pertencemos a Ele, ninguém nos tira dele. Aquilo que Deus nos dá, ninguém tira, e Ele nos deu a salvação. Que possamos hoje, queridos, que possamos agora e todos os dias dessa vida efêmera, dessa vida frágil e passageira, escolhermos a melhor parte. A melhor parte é estarmos aos pés de Jesus, estarmos humilhados debaixo da autoridade da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor, nós louvamos o teu nome. Com temor e tremor no coração, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a escolhermos a melhor parte todos os dias da nossa vida, porque a melhor parte, ó Deus, a tua salvação, aquilo que o Senhor nos deu, ninguém tira. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém, Deus.